refeição pré-treino. Muita gente, volta e meia, me pergunta, tá, mas Gabi, o que é melhor para comer antes do treino, se eu busco emagrecimento, se eu busco hipertrofia, enfim. Bom, o que a gente precisa entender? A refeição antes do treino vai ser determinada por alguns fatores. Primeiro, qual é o tipo de treino, o tempo, duração desse exercício, a intensidade, o objetivo. E segundo, quanto tempo a gente tem para fazer essa refeição? Quanto tempo antes do exercício? Em que momento vai ser feita essa refeição? Essas são as duas variáveis que a gente tem que analisar para pensar qual é a melhor refeição para treino. Tá, então pensando na parte de treino. Quanto mais longo e mais intenso for esse exercício, mais importante vai ser essa refeição pré-treino, especialmente que ela forneça uma boa quantidade de carboidrato, que vai ser o nutriente ali que mais vai ser usado nesses casos. Bom, pensando na parte de qual é o objetivo desse treino. Seja o objetivo de emagrecimento, ganho de massa muscular, saúde, sempre é importante que a gente consiga uma boa performance, que a gente tenha um bom rendimento no exercício, que a gente tenha energia nesse treino, certo? Por quê? Para o emagrecimento, quanto mais intenso o treino for, maior vai ser o gasto energético e mais vai facilitar essa parte do emagrecimento também. Pensando em hipertrofia, também, quanto mais intenso, pesado for aquele treino, mais a gente vai ativar as vias de sinalização para gerar essas adaptações positivas e resultar no ganho de massa muscular e de força. E pensando em performance, a mesma coisa. Quanto melhor o rendimento no treino, mais a gente vai conseguir gerar as adaptações positivas para evoluir naquele exercício. Ou seja, no final das contas, em todos os casos, é importante que a gente consiga performar bem no treino. Entendido? Para isso, o que é fundamental? Que a gente tenha energia disponível nos músculos e na corrente sanguínea, mas que a gente não esteja com a digestão pesada. Porque se a gente estiver digerindo aquele alimento ainda, a gente vai ter maior aporte da circulação para o sistema digestivo e não para a parte periférica do corpo, para os músculos. Então é mais possível que a gente tenha aquela letargia, ou aquela sensação de não conseguir fazer nada, ou até mesmo ficar enjoado, né? Sentir a comida voltando durante o treino, realmente é algo que a gente não quer. Por isso que é importante a gente pensar em que momento vai ocorrer esse treino e essa refeição. Dependendo do tempo que a gente tem, do período, do intervalo entre a refeição e o treino, a gente vai mudar a composição dessa refeição. Se é algo muito imediato, então assim, de 15 a 20 minutos antes do treino, a gente precisa fornecer uma fonte de energia de muito rápida digestão e absorção. Então só um carboidrato simples, com pouca fibra e pouca gordura, tá? O que seria isso? Um suco de uva, por exemplo, ou só uma fruta, uma banana amassada é uma boa opção, uma colherinha de mel, frutas secas, então, por exemplo, um punhado de uva passa, ou aquelas bananinhas passa, mariola, tâmara, são boas opções que fornecem realmente o carboidrato ali, a glicose que a gente vai precisar mais para a parte de manutenção da glicemia num todo, tá? Para conseguir performar bem no exercício. Só é importante que, para a gente ter uma boa reserva no músculo de energia, que as refeições anteriores também tenham fornecido carboidrato, certo? Porque senão o glicogênio muscular, ele não vai ser sintetizado a tempo. A gente leva de 3 a 4 horas para sintetizar o glicogênio muscular, que é a fonte de energia lá dentro do músculo. Se essa refeição for de 30 minutos a 1 hora antes do treino, a gente já pode fazer uma refeição um pouco mais completinha, inclui fibras, por exemplo. Aí é bem importante até cuidar o tipo de carboidrato. Às vezes só botar um carboidrato de alto índice glicêmico, esses que eu comentei, que são mais simples, vai dar um pico de glicemia e depois uma queda, podendo até ter uma hipoglicemia reativa, enfim, faltar energia ali na hora do treino. Então é importante, por exemplo, ou se for só uma fruta, colocar alguma fonte de gordura, colocar um pouquinho de pasta de amendoim, colocar algumas nuts, ou um pouquinho de fibra, então uma aveia, por exemplo, uma granola, tá? Ou escolher realmente carboidratos que sejam mais ricos em fibra, então, por exemplo, aveia, ou um pão integral, enfim, alguma coisa que limita que essa liberação de glicose seja um pouco mais lenta, tá? Aqui também é interessante até mesmo uma batata doce que tem um índice glicêmico mais baixo, então batata doce pode fazer com alguma fonte de proteína, né? Aquele salgado de frango e batata doce pode ser interessante, porque o frango também, se não for em grande quantidade, ele tem fácil digestão, ele não tem muita gordura. Então, assim, é importante cuidar para não ter excesso de gordura e proteína, ou alguma fonte proteica um pouquinho mais gorda, porque isso pode retardar um pouco a digestão e mesmo assim, né? Se for, por exemplo,
1 hora, 30 minutos antes do treino, pode mesmo assim dar essa sensação de indigestão ou de peso. E se for feita uma refeição mais completa ainda, como um almoço, por exemplo, aí o ideal é que se espere pelo menos 1h30, 2 horas para dar um tempo bom de digestão antes de realizar um exercício. Porque geralmente no almoço é uma refeição que a gente inclui mais fibras, né? Uma salada, alguns legumes, que a gente inclui alguma fonte de gordura, uma proteína, muitas vezes de mais difícil digestão, né? Uma proteína animal, por exemplo, um frango, uma carne, que tem uma digestão um pouco mais lenta. Então, nesses casos, é importante dar esse tempo adequado de digestão, tá? Mas é importante também que tenha fontes de carboidrato nessa refeição. Então, não adianta, por exemplo, fazer um almoço só uma saladinha e um frango e ir treinar 2 horas depois, porque muito provavelmente vai faltar o carboidrato. Aí isso seria uma outra situação, pode até ser uma estratégia nutricional, né? Treinar com baixa disponibilidade de carboidrato, pode, mas pensando naquilo que eu comentei antes, de um melhor rendimento, o carboidrato é fundamental. Então só é importante, né? Se o almoço for o teu pré-treino, cuida para incluir fontes de carboidrato, como alguma batata, um arroz, enfim. Essas são recomendações genéricas. É muito importante falar que, como tudo em nutrição, a refeição pré-treino também é algo individual. Então, o que funciona para alguma pessoa pode não funcionar para outra. Então, sempre é importante testar as alternativas em ti, ver o que funciona melhor e muitas vezes também buscar a orientação de um profissional para encaixar essas recomendações genéricas na tua rotina, na tua realidade. Isso é muito importante. Outra questão que volta e meia também as pessoas se questionam é se tá tudo bem treinar em jejum. Quando é indicado treinar em jejum? Posso treinar em jejum? Em qual exercício? Em qual caso? Enfim, isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Porque são aí entra em parte de estratégias nutricionais. Existe indicação? Existe. Mas aí é outro caso. Se esse vídeo te ajudou, foi esclarecedor de alguma forma, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Um beijo e até a próxima!